Chegou certo momento na minha vida que eu acabei notando que eu estava vivendo uma vida que eu não desejava viver. E essa vida que eu não desejava viver, ela partia do princípio de que eu estava adotando pensamentos e opiniões de outras pessoas e colocando elas dentro da minha vida, esses pensamentos dentro da minha vida, tentando enquadrar eles à minha realidade. Então eu entendi que eu estava simplesmente vivendo através dos olhos de outras pessoas a minha vida. E qual que é a questão dentro disso? Se você vive através dos olhos de outras pessoas, você acaba sentindo um peso, você acaba carregando um peso de não estar vivendo a sua própria vida, não estar fazendo as suas próprias escolhas e pensando de uma maneira lógica e racional através daquilo que você deseja. Então, chegou certo momento que eu olhei para a minha caminhada e entendi que eu deveria começar a formar as minhas próprias ideias, as minhas próprias opiniões, a partir da minha razão e do que eu já tinha carregado de bagagem da vida até o momento. E foi isso que trouxe uma liberdade de mentalidade para mim. Porque ao invés de eu ficar absorvendo perspectivas e pensamentos de outras pessoas sem questionar nada e viver de uma maneira muito superficial, tipo, coisas que eu nem gostaria de viver, nem gostaria que estivessem ali dentro da minha cabeça, eu comecei a formar o meu próprio pensamento. Eu comecei a buscar conhecimento, a tentar compreender as questões da minha vida, aquilo que estava acontecendo comigo, para ter um discernimento suficiente para conseguir formar as minhas opiniões e conseguir viver a partir disso. Porque até o momento eu era um escravo dos pensamentos, simplesmente. Tudo que acontecia na minha vida eu não conseguia entender o porquê que acontecia, eu não sabia nada sobre mim mesmo, eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu estava sempre tentando me apoiar em opiniões de outras pessoas, de familiares, de amigos, e eu sempre me sentia perdido, me fixando nesses pensamentos, porque até então eu não compreendia que eu poderia viver de outra maneira, que eu poderia viver a partir de mim mesmo, da minha razão e do meu discernimento. Então, quando eu comecei a fazer isso, quando eu fui entendendo essa lógica da influência das outras pessoas na minha própria vida, eu comecei a bloquear certos grupos, eu comecei a bloquear certas opiniões na minha vida, certos pensamentos, e comecei através da minha própria razão e de tudo aquilo que eu tinha vivido até então, aquela bagagem de vida, comecei a olhar para essa bagagem e tirar as lições e os aprendizados, aqueles que fariam com que eu observasse a minha vida através dos meus próprios olhos e não olhar através dos olhos de outras pessoas. Porque eu vejo que acontece muito isso hoje, com muitas pessoas que estão ao nosso redor. E pode estar acontecendo até com você mesmo, de você se sentir perdido na tua própria vida por conta de que você fica pegando uma opinião aqui, uma opinião ali, pensando igual os seus amigos pensam, pensando igual o seu ciclo social, a sua família, e você acaba se perdendo nesse processo. Porque a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que pode existir na nossa vida, na minha opinião, é você conseguir formar a sua própria linha de raciocínio a partir da sua razão. Ou seja, você ter uma liberdade mental, você ser livre das prisões mentais, dos pensamentos, das opiniões, das influências da sociedade ao seu redor, do ciclo social, das pessoas que estão ali vivendo com você. Porque se você apenas pega as opiniões de outras pessoas e cola elas na sua vida, vai chegar um momento que você vai se sentir saturado com isso, você vai se sentir desgastado por não estar conseguindo
tomar decisões a partir de si mesmo para a tua vida. E eu falo isso porque foi exatamente o que eu vivi. Chegou um momento que eu olhei e eu simplesmente estava perdido na minha própria vida porque eu não conseguia tomar decisões por conta própria e não conseguia orientar a minha vida a partir daquilo que eu desejava realmente viver. Então eu trouxe esse conteúdo aqui para a gente trocar uma ideia hoje, essa visão, porque eu sei que você pode estar nesse momento de saturação, de desgaste, de estar absorvendo opiniões e pensamentos da sociedade, das pessoas, dessas influências muitas vezes ruins que a gente vê nas redes sociais e ao nosso redor. E quando chegar esse momento, você tem que entender que agora você precisa olhar para a tua vida, olhar para quem você é e para quem você deseja ser a partir disso e começar a formar as suas próprias opiniões, por mais que muitas vezes essas opiniões te afastem de algumas pessoas, de alguns grupos, e isso é o mais natural a se acontecer, porque quando você sai, você tira o teu pensamento do mesmo pensamento ali do teu grupo, você acaba se afastando. E não é nem por uma questão de você desejar isso, mas acontece naturalmente. Você vai entender que através das coisas que você deseja agora viver para a tua vida, você vai acabar se afastando de algumas pessoas. E isso é o natural a se acontecer. Então, mais uma visão aí, eu trouxe para nós trocar essa ideia aí. E se você acha que isso faz sentido, se de alguma maneira esse vídeo aqui te ajudou, eu peço que deixe o like aí e deixe o teu comentário, conta o teu relato sobre se você sente esse peso de estar vivendo uma vida mentirosa através das outras pessoas, através de opiniões. E é isso, rapaziada. Até a próxima.